Meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Relembro aqueles que estejam nos vendo e ouvindo usando um celular que coloque na horizontal para facilitar o entendimento das páginas que iremos mostrar. É Natal. Natal do último quarto, do primeiro quarto do século. 25 anos desse século já se passaram. Onde você estava há 25 anos atrás? 25 anos do primeiro século. Nós pensamos em trazer para vocês um tema relacionado a Natal. E gostaríamos que fosse um conto de Natal. Mas queríamos aliar o conto de Natal com um dos esteios da nossa doutrina espírita, que é o exercício da caridade. Então, aliar caridade e, em particular, a parábola do bom samaritano e o Natal. Desta caridade, dois ângulos nós queríamos destacar. Um primeiro, que é do nosso amigo Emmanuel, que está na tela de vocês, em que ele diz: a caridade para o desertado da terra é a expressão de carinho. Ou, em outras palavras, ele diz: a caridade ela pode ter múltiplas faces. Caridade de dar um arroz, um feijão, uma roupa, mas tem aquela caridade que é o falar, o abraçar, o sorrir, ou seja, a caridade que muitas vezes, certo, não é física, mas é ligada ao carinho, à atenção, ao afeto. E a outra ângulo é trazido pelo nosso amigo Bezerra de Menezes, em que ele destaca a questão que a caridade tem que ser o socorro do momento. Depois, discute-se o que se fará. Ou seja, no momento em que ocorrer a oportunidade de você exercer a caridade, aproveite, porque ele pode não se repetir no futuro. Então, são esses dois ângulos que nós queríamos trazer, dos infinitos ângulos da caridade para dentro do Natal e aliar isso a um conto de Natal. Bem, aí saímos a campo, pesquisando, procurando um conto de Natal que pudesse exemplificar ou nos alertar quanto à importância do sentir a caridade e do momento dela. E vamos cair num escritor dinamarquês, Hans Christian Andersen, que provavelmente muitos poderiam nunca ouvir falar. Ouviu falar. Você ouviu as obras dele e talvez não sabendo o autor delas. Quem nunca ouviu falar da história da Pequena Sereia, da Ariel, ou do Soldadinho de Chumbo, ou do Patinho Feio, ou da Rainha da Neve? Todos eles e outros são contos do nosso amigo Hans Christian Andersen, que viveu na Dinamarca em torno de 1850
Foi um dos maiores escritores dinamarqueses, centrado, na maioria das vezes, em contos para crianças. Destaco, os contos dele aparentemente são para crianças. É que muitas vezes nós não paramos para ver o que está por trás dos contos do nosso amigo Anderson. E um deles chama-se exatamente A Menina dos Fósforos, que é exatamente esse que nós escolhemos para exemplificar esses aspectos sobre o exercício da caridade e o Natal. Porque o conto se passa no Natal, exatamente na realidade, na virada do ano, de 31 para 1 de janeiro, na Dinamarca, que é o conto da pequena vendedora de fósforos. Essencialmente, o que o nosso amigo Hans nos traz? É a história de uma menina de muitos poucos recursos econômicos, em que ela sai exatamente na virada, no dia de 31 para 1, sai de casa, pobremente vestida, embaixo de um frio e embaixo de neve, para vender caixas de palitos de fósforo, que eram uma fonte de subsistência para ela e para a família. Então ela sai, né, carregando numa sacola as caixas de palito, com o objetivo de vender durante o dia para ganhar dinheiro para o seu sustento. Ela anda pela cidade o dia inteiro e não vende uma caixa de fósforo. Nenhuma. No final do dia, e cada vez que se aproximava do final do dia, do sol, mais frio ficava. E mais neve caía. Aí ela resolve sentar na porta de uma casa que tem essas coberturas na entrada, exatamente, na realidade, não para proteger alguém que lá vá sentar, mas para proteger da neve. Ela senta lá, cansada, com fome, com frio e desencantada. Tudo aquilo que ela queria num dia conseguir, não conseguiu. Aí as mãos dela começam a esfriar. Aí ela tem uma ideia. Ela está com um palito de fósforo. Ela acender um palito para aquecer a mão. E ela faz isso. Pega um primeiro palito e acende. E por essas mágicas, né, a luz do palito se transforma num quadro em que ela se vê em frente de uma lareira. Ambiente quente, agradável. O quadro que ela estava vendo refletia exatamente um anseio dela, de estar num ambiente acolhedor, quente, exatamente ao contrário de onde ela estava. Enquanto o palito estava aceso, ela estava vendo o quadro. O palito apagou, o quadro acabou. Aí ela tem ideia. Vou riscar outro fósforo. Aqueço a minha mão e talvez veja outros quadros. E é exatamente isso que aconteceu. Ela acende um segundo palito. E dessa vez ela se vê no meio de uma mesa cheia
de iguarias, exatamente para festas de fim de ano. O quadro, novamente, refletia uma ânsia íntima de estar um ambiente quente e com alimentos. Enquanto o palito está aceso, ela está vendo o quadro. O palito apaga, o quadro desaparece. Ela acende um terceiro palito. E dessa vez se vê num ambiente quente, perto de uma mesa repleta e do lado de uma árvore de Natal cheia ainda de presentes. Mas mais interessante, ela destaca que a árvore de Natal tem estrelas. Ela olha para o alto da árvore e vê aquela estrela. E por um passe de mágica, ela vê como que estrelas caindo do céu. Aí ela se lembra da sua avó, que já tinha partido. Por quê? Porque a avó, enquanto estava viva, era a única pessoa que, de alguma forma, a tratava com carinho, com afeto. E ela, a avó, dizia: toda vez que você ver uma estrela candente cair, é alguém que está voltando para os céus. Enquanto o fósforo estava aceso, ela estava vendo o quadro. O fósforo apagou e ela tem, então, uma última e grande ideia. Ela quer continuar vendo, tendo a visão da avó. Aí ela pega todos os palitos e acende. Naquela luz, ela vê a avó e continua falando com ela, porque era a pessoa que a ouvia, que lhe dava atenção, que lhe dava carinho. E enquanto os palitos estavam acesos, ela estava falando e continuando falando com a avó, que já tinha partido. Os palitos apagam, ela adormece. No dia seguinte, as pessoas percebem que tem uma menina deitada numa beira de uma escada, totalmente congelada. Mas reparam que ela tem um sorriso de tranquilidade, de alegria. Por quê? Porque não percebem e não sabem que os últimos momentos dela foram de imensa alegria por estar conversando com a avó, que já tinha partido. O conto do nosso amigo Hans, exatamente, é um alerta para todos nós, de que todos nós podemos, muitas vezes, durante a existência, termos esses momentos, como da menina vendedora de fósforos, em que gostaríamos de ter, estarmos aquecidos e termos todos os mantimentos possíveis, estarmos dos lados de uma árvore linda e maravilhosa e conversando com as pessoas que muitas vezes nos ajudaram e que muitas vezes o momento passa, as pessoas passam e não compram o palito e nem oferecem a palavra, que é exatamente as duas ideias do Emmanuel e do Bezerra. Então, que o conto da pequena vendedora de fósforos possa ser um alerta para que todos nós, não apenas no Natal,
mas durante o ano seguinte, o primeiro ano de mais 25 anos, que nós possamos sermos samaritanos, em que, diante da dor, pensa na caridade, socorre e passa. Diante da aflição, pensa na caridade, consola e passa. Diante da perturbação, pensa na caridade, esclarece e passa. Diante da tristeza, pensa na caridade, reconforta e passa. Para finalizar, nós trazemos um trecho de uma página de um dos livros do nosso amigo Vitor Hugo, que exatamente destaca a importância da caridade, mas que muitas vezes não é aquela caridade que simplesmente traz os mantimentos, as roupas. Ele nos diz: meu amigo, todos aqueles que estejam nos vendo e ouvindo, distenda mãos gentis em nome da caridade, por onde passe, onde você esteja. Não arroje injustiças, não comente erros, não se refira às sombras. Seja justo, haja corretamente, faça a luz, nem que seja com um palito de fósforo. O cristão é alguém que marcou o encontro com a verdade. E o espírita é o cristão que se reencontra consigo mesmo. Portanto, distenda o bem pelo caminho, porque ele é a eterna semente de luz que plantamos no solo do futuro, por onde um dia os nossos pés chegarão. Ante, pois, a dificuldade de ajudar os pequeninos ou as pequeninas vendedoras de palhetes de fósforo, socorra o que esteja ao seu alcance, pensando nesse bem que poderás fazer. Vitor Hugo. Meus amigos, nós normalmente terminamos as nossas exposições com uma poesia, desta vez duas. Uma trazida dos nossos amigos cancioneiros do Nordeste, os nossos escritores de cordel. Eles dizem: a Jesus peço saúde para poder ir trabalhar, um cuscuz para dar sustância e um teto para morar. Peço a sabedoria para saber que nesta vida ser bom é o que vai contar. Exatamente por isso que o nosso amigo Casimiro Cunha, pelas mãos do Chico, nos diz: ano novo, pede ao céu que te proteja o trabalho, que te conceda na fé o mais sublime agasalho. Nos vemos no futuro. Um grande abraço a todos.